Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Quem for entrando, quem for se puder me dar um alô aí, se tá me vendo bem, me ouvindo bem. Nesta aula, né, nesse tema, nesta live, hoje nós vamos tratar do seguinte tema, vamos falar um pouquinho mais sobre alfabetização. O tema que permeia todo esse conteúdo, né, o meu conteúdo, então eu vou falar especificamente, pode ser uma pergunta simples, mas que eu acho que nem é tão simples assim, porque eu fiz uma pergunta lá na minha caixinha de perguntas, né, no meu direct, no Instagram, e aí eu perguntei, o que é alfabetização, né? Como que se define a alfabetização? E não teve nenhuma resposta assim, de uma certeira, assim, que a gente fala assim, nossa, essa de fato uma resposta simples, direta, completa, tá? Então, assim, pode parecer simples, né? Mas não é. Então, a questão desta live hoje, a gente vai falar sobre isso. O que é a alfabetização? Então, eu acho também que a gente vai passar por alguns pontos, que a gente vai desmistificar alguns pontos sobre a alfabetização e tornar esse assunto um pouco mais claro, um pouco mais fácil de entender, né? Porque eu acho que sempre assim, quando a gente entende aquilo que a gente está estudando, fica muito mais claro a gente saber as partes que precisam estar dentro dessa parte de estudo, né? Desse corpo de estudo, né? Do que a gente vai estudar, efetivamente. Então, é isso. Então, eu vou responder essa pergunta hoje. Inclusive, eu convido vocês, quem tá aqui, se quiser colocar aqui nos comentários o que é a alfabetização e também a convidar pessoas a participarem junto com a gente aqui dessa aula, né? Então, envia aí essa aula, essa live para algumas pessoas que eu tenho certeza que você conhece, que trabalham com alfabetização, pra gente contextualizar esse ponto, né? E definir de fato o que é alfabetização e vamos tratar sobre esse assunto. Então, começando, né? Vamos direto ao ponto. Eu trabalho também numa outra área que eu faço estudos de vulnerabilidade, né? Então, nesses estudos de vulnerabilidade, o que a gente percebe? Que o termo vulnerabilidade, assim como o termo alfabetização, ele é confuso, ele existe em diversas áreas. Inclusive até falaram de alfabetização matemática, alfabetização da informática, sabe? Falaram de outras áreas também, inclusive que nem é de fato a alfabetização do ponto de vista de ensinar uma criança a ler, mas de outras áreas. Então acho que isso mostra um pouco da confusão que existe em torno desse tema, né, da alfabetização. Então, o mesmo acontece com o tema também quando a gente fala de vulnerabilidade. Então, é sempre importante a gente definir, falar assim, olha, pra mim, na minha abordagem, eu me baseio nessa linha, nesse estudo, nesses autores e livros e assim vai. Então, é isso que eu quero trazer pra vocês, deixar isso claro, né? Então, assim, o que eu me baseio em termos de alfabetização é na área da ciência cognitiva da leitura. Então, nesta área da ciência cognitiva da leitura, qual é a abordagem que se dá para esse termo, né, da alfabetização? Qual é a definição que os autores, quem está lá disposto a estudar sobre a alfabetização, qual é a definição? Então, a alfabetização nada mais é do que a habilidade a área do ensino, né, que vai ensinar, né, que vai passar para um ser humano as habilidades necessárias para se dominar, para se ler e escrever em um sistema alfabético. Então, atenção, que eu falei alguns temas chaves aqui, né? Então, ler e escrever, nesse ponto de vista da alfabetização da ciência cognitiva da leitura, ele é visto também como dois pontos. A capacidade da criança decodificar o que está ali escrito. Então, a escrita, ela já é vista inicialmente como algo
que obviamente significa alguma coisa, que passa alguma informação, mas é vista como um código inicialmente a ser decifrado. Então, primeiro, a gente precisa acessar esse código, abrir primeiro esse cofre para depois ter acesso ao seu significado. Então, esse é o ponto. Então, primeiro, decodifica-se, ensina-se habilidades para a criança ler, decodificar, e ensina-se habilidades para a criança codificar, para a criança escrever. Então, é o ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema alfabético. O sistema alfabético, o que é esse sistema alfabético? O que a gente está falando? Se a criança precisa ler e escrever, ela precisa ler e escrever a partir do quê? Deste sistema alfabético. Então, o que é o sistema alfabético? Bom, o sistema alfabético é composto pelo nosso alfabeto, pelas letras do nosso alfabeto, cujas letras representam valores sonoros da nossa fala. Então, a letra surgiu com esta vocação, para representar os valores sonoros da nossa fala. Aquilo que nós falamos, né, os sons que nós emitimos ao falar, claro que a gente tem uma base fonética, mas esses fonemas, que são os sons da nossa fala, né, que estão compostos aqui, existem aqui na nossa cabeça de uma forma inconsciente, porque nós aprendemos a falar naturalmente em um ambiente de exposição, né? Então, contanto que você viva numa língua materna, na sua língua mãe, e você tenha contato com a fala, você vai aprender a falar. Né? Então você vai conseguir ouvir e aquela informação que já vem, essa aprendizagem natural, vai acontecer naturalmente. Claro que se a criança não tiver nenhuma dificuldade além de cognição, alguma outra dificuldade, mas isso é para alguns casos, não é para a maioria. A maioria aprende a falar naturalmente. Então, o que aconteceu? Primeiro veio isso, né? Primeiro veio a representação, primeiro veio a fala, e depois veio o desafio de representar essa fala. E os sons, esses fonemas, né, que existem de forma inconsciente, passou a ser representado pelas letras do nosso alfabeto. Então agora a gente tem que fazer esse caminho com a criança, de passar da inconsciência dos fonemas, vejam só que isso é interessante, da inconsciência dos fonemas para a consciência desses fonemas e estabelecer essa relação clara entre a letra e o seu som. Lógico que com outras habilidades sendo desenvolvidas paralelamente, porque afinal, vocês podem me dizer isso daqui, que é um outro ponto da questão da alfabetização, como ela é vista no Brasil. Que a leitura e a escrita, então a alfabetização, ela tem como finalidade a compreensão leitora. A alfabetização não é, de fato, a compreensão leitora. Vejam que é a habilidade de ler e escrever, cujas essas crianças podem até, vejam só, essas crianças podem até conseguir decodificar, codificar, porém não compreender, porque a compreensão não é algo relacionado estritamente à leitura e à escrita. Vejam que eu estou aqui falando com vocês e vocês estão me compreendendo. Sei que vocês precisem ler nada. E tem um outro exemplo muito tradicional que é colocado aqui neste livro, A Arte de Ler, do José Moraes, que o autor, José Moraes, ele coloca um exemplo de um escritor grego que ficou cego e ele não podia mais ler, né? Então ele não podia ler com seus próprios olhos, não era um processamento, ele não poderia mais utilizar esse processamento visual para acessar as palavras, né? Ainda que ele ainda escutasse. Então o que ele fez? Ele ele ensinou as filhas a decodificarem, a fazer essa relação letra-som no grego ali, então fazer essa relação para que elas fossem capazes
de decodificar as palavras em grego, mas elas não eram, elas não eram leitoras e compreendedoras de grego, elas não eram alfabetizadas completamente, aquela alfabetização, compreensão que envolve a compreensão leitora, elas não sabiam ler, escrever e compreender em grego. Então elas foram ensinadas somente numa parte, somente a ler. Então, a decodificar aquilo. Então, elas aprenderam a decodificar e foram ler para o pai. E aí a questão é a seguinte: quem está compreendendo, quem está lendo ali de fato, né? Quem está lendo, quem está compreendendo ali de fato? É o pai que está escutando a história, ou é a filha que não compreende, mas que consegue decodificar? Então, quem compreende, quem consegue compreender é uma pessoa que nem sequer leu. Então, a gente lê com a finalidade de compreender, mas nem sempre isso é uma certeza absoluta que isso vai acontecer. Porque, embora sejam coisas que andem juntas, né, que precisem andar juntas para a gente ter um leitor hábil, a formação efetiva de um leitor hábil, né, a efetivação, a consolidação da alfabetização, que é a compreensão leitora, são coisas separadas, porque você pode decodificar e não compreender. E você pode também compreender e não decodificar. Isso porque a compreensão, né, ela vem de outras habilidades. Você pode compreender a linguagem oral, você pode compreender uma leitura em voz alta, você pode compreender com base no seu conhecimento de mundo, desde que você tenha vocabulário adequado para isso. Por isso que, quando a gente falar em alfabetização, né, o que é alfabetização, mas mais além, né, disso, o que envolve a alfabetização, é importante que todos esses elementos estejam presentes em um bom programa de alfabetização, né? Inclusive elementos estratégicos para desenvolver a compreensão. E uma forma de desenvolver compreensão é desenvolver vocabulário, desenvolver acesso à linguagem oral, desenvolver a possibilidade da criança aumentar o seu conhecimento prévio, né, de significado de palavras, né, e não necessariamente isso está relacionado estritamente só com o momento da decodificação de palavras. Então veja que a alfabetização é o domínio da leitura e da escrita, cuja finalidade deste domínio é a compreensão leitora. Então, aqui a gente traz uma questão muito importante, que ler não é compreender e compreender também não é ler. Nós lemos para compreender, mas para chegar lá tem um caminho a ser percorrido, né? Inclusive, isso também não coloca em dicotomia, né? Como, por exemplo, eu vou trazer aqui um trecho para vocês desse livro Reflexões sobre Alfabetização, de Emília Ferreiro, cuja autora coloca como se nessa linguagem que eu estou trazendo aqui para vocês, nessa abordagem que eu estou trazendo aqui para vocês, que a alfabetização é o domínio das habilidades de leitura e escrita em um sistema alfabético, a autora coloca que nesta abordagem como se tivesse uma dissociação entre as coisas. E não existe. Não existe a dissociação total entre a leitura e a compreensão. São processos que devem acontecer, embora eles não aconteçam necessariamente no mesmo tempo. Pode ser, como eu disse, que a pessoa aprenda a ler e não compreenda. E pode ser que ela compreenda e não aprenda a ler, né? Então ela fala assim, que aqui, né, cadê? Os programas de preparação para leitura escrita que derivam dessa concepção centram-se, assim, na discriminação, sem se questionarem jamais sobre a natureza das unidades utilizadas. A linguagem, então, como tal, é colocada de certa forma entre parênteses, ou melhor, reduzida a uma série de sons, contrastes sonoros a nível do significante. No entanto, não é isso que a gente faz.
a autora Emília Ferreira está enganada quando ela afirma que tem uma distinção, que a gente só, quando a gente tem essa visão de primeiro se aprende a ler, primeiro se ensina a criança efetivamente a aprender a ler e desenvolve-se as habilidades necessárias para acessar ali, decodificar, entender o código, não quer dizer que a gente está dissociando dessa questão da compreensão da linguagem como um todo. Isso não pode de fato acontecer e de fato não acontece. Então, quando a gente fala nessa abordagem que a ciência cognitiva da leitura, ela traz uma abordagem de alfabetização do ponto de vista, primeiro, do domínio do código. Primeiro, vamos ensinar os elementos necessários para a criança aprender a ler em um sistema alfabético. Não quer dizer que isso vai excluir o fato do que a linguagem ela precisa transmitir, que ela precisa transmitir um significado. Mas a gente não está focado nesse primeiro momento a acessar o significado, porque a gente só consegue acessar o significado de uma linguagem escrita de fato se você aprendeu a decifrar aquele código. Então, por isso que a gente trata essa abordagem no seguinte forma: primeiro se aprende a ler, depois ler para aprender, depois utiliza a leitura para compreender o mundo, para compreender textos, para compreender, enfim, tudo aquilo que a gente precisar, né, e aprender à frente. Por isso que a alfabetização, ela não acaba em si, né? Ela é um meio, né? O domínio da leitura e da escrita é um meio para se chegar a um bem maior, para se chegar à compreensão leitora, que é a finalidade de tudo isso, né? Então, para ela chegar nessa compreensão, ela precisa primeiro dominar esse código. E comentaram aí, adoro quando a Mari fala o código. E é importante que a gente fale e que não tenha medo de dizer que a gente precisa acessar esse código primeiro. E por que isso é importante? Porque aí fica claro o que a gente precisa ensinar para a criança aprender a ler. Quando eu falo para vocês que o importante é acessar significado, o importante é o texto, que a alfabetização se remete a compreender textos, e eu não divido que para compreender, primeiro eu preciso aprender a ler, eu fico com estratégias inadequadas para ensinar uma criança a ler. Eu fico com estratégias que traz a reflexão excessiva sobre a linguagem e não traz um ensino explícito. Vocês vejam que a visão que a gente tem sobre a alfabetização é importante ela ser bem definida para que os meios que a gente vai utilizar para alcançar isso sejam os melhores possíveis para a aprendizagem, tanto para o ensino quanto para a aprendizagem da criança. Então, para quem ensina, seja mais claro, seja mais efetivo e a criança efetivamente aprenda da maneira correta. Então, quando eu falo que a alfabetização é o domínio das habilidades de leitura e escrita em um sistema alfabético, a gente precisa dividir essa frase no seguinte: o que é então o sistema alfabético? O sistema alfabético é formado pelo alfabeto. O alfabeto, então, é o quê? Um conjunto de letras que representam os sons da nossa fala. Então, eu vou ensinar de forma explícita os sons da nossa fala. Eu vou fazer com que a criança seja exposta a isso de uma forma muito explícita. Por quê explícita? Porque uma das maiores causas do fracasso na aprendizagem da leitura é quando a criança não estabelece essa relação letra-som de uma forma adequada. É quando ela não consegue compreender que aquelas letras, aquele sistema alfabético formado pelas letras, e aquelas letras representam sons. E na hora de ler, eu vou ter que usar essa informação dos sons para unir ali e formar a palavra. Olha como fica mais simples. Olha como fica mais tranquilo quando eu sei o que eu preciso ensinar e eu não deixo a cargo da criança aprender.
E eu vou dar um exemplo aqui do que eu vi hoje. Uma pessoa que me segue, ela mandou pra mim um vídeo e ela falou assim: olha, agora ficou claro pra mim o que é o ensino não explícito dessas letras na hora da alfabetização. Ela mandou um vídeo, de uma famosa revista aqui no Brasil, que tem um canal no YouTube. E aí ela trouxe aquele exemplo, ela me mostrou o vídeo que uma coordenadora de projetos de um instituto foi até a escola e levou para uma sala de primeiro ano uma proposta de alfabetização e letramento, tudo junto. Até aí tem seus problemas, mas não vou me ater a esses problemas de alfabetizar e letrar ao mesmo tempo. Vamos ao que interessa, que é esse ponto da alfabetização. Então acontece o seguinte: aquelas crianças no primeiro ano, elas não sabiam ler. A proposta era utilizar a atividade proposta para que elas avançassem na compreensão do sistema alfabético, que elas avançassem no entendimento do que como se formam as palavras, tal. Então, o que acontece nesses casos? E detalhe, esse vídeo ele foi mostrado numa formação de professores, então é bem possível que você conheça ou que já tenha sido exposto não a esse vídeo literalmente, mas a outros, né? Enfim, quem quiser depois saber qual vídeo pode me chamar no direct que eu mando pra vocês, tá? Não tem problema, pode mandar uma mensagem lá. Mas o que acontece, né, nesse exemplo, nessa sala de aula? A professora separou as crianças em trios ali de crianças, né? Então, antes tinham algumas crianças que já eram alfabéticas, já até sabiam ler, e tinham aquelas crianças que não sabiam nada, nem ler, nem nada, não dominavam nada. Eram pré-silábicas, segundo a definição lá nesse vídeo. E essas crianças que não sabiam ler foram agrupadas e as que sabiam ler também. Então, as que sabiam ler foram fazer uma atividade de escrita. E as que não sabiam foram convidadas a refletir sobre as palavras e a partir de um livro, a partir de um texto, elas tinham que escrever com letras móveis as palavras que continham naquele livro, né? Então, elas deveriam escrever algumas palavras que seriam ditadas pela professora. E uma das palavras era um livro sobre bichos, tá? Então, uma dessas palavras era jacaré. E aí, as crianças, como vocês sabem, quando elas não são ensinadas que o jacaré, ele não é composto apenas pelas sílabas, mas pelos fonemas ali, pelas letras que representam esses sons, né? Que o jacaré, gente, olha só, né? Então ele é composto por esses sons das letras que se coarticulam em sílabas, né? O já, cá, ré, que é cada abertura da minha mandíbula, mas elas não sabiam claramente que o já poderia ser segmentado em sons, né? Poderia ser segmentado em letras. Então, o que eles escreveram? A, K, com a letra K, e o E, né? E aí ela foi conduzindo, fazendo a intervenção ou a mediação, e ela pegou, né? E ela falou assim, gente, então vocês têm que escrever jacaré. Alguns alunos já perceberam, em nenhum momento eles foram ensinados, já perceberam que jacaré, o jacaré tem um J aí. Então, em nenhum momento ela falou em som. Então, ela falou, jacaré tem um J. Aí ela foi e grafou o J e o A. É isso aqui, já, tá? Agora o K, como é que forma o K? E as crianças no K, né? Aí ela pegou uma criança da sala que se chamava Rebeca, né? Então, qual o problema disso? Ela pegou uma criança, os nomes das crianças. Por que as crianças são expostas a decorar os seus nomes desde cedo? Porque esses nomes são utilizados como as palavras estáveis e a partir dessas palavras a criança vai começar a refletir os pedaços que compõem essa palavra como pistas para formar outras palavras. Então veja que ela pegou lá, Rebeca,
Daí ela chamou a Rebeca na frente e falou: Rebeca, esse é o seu nome. Você pega um giz e grifa embaixo aqui no quadro onde tem a sílaba K. Daí a Rebeca, que já conhece seu próprio nome, foi lá, né? K. Grifou embaixo. Daí ela falou para as crianças: estão vendo? Esse K da Rebeca é o K do jacaré. Então, olha só, ela foi montando a palavra jacaré. Então, ela teve que ir montando ali no quadro essa palavra. Olha que trabalheira. Gente, vocês já imaginaram que nesse livro sobre os bichos deviam ter uns 10 bichos para serem trabalhados, né? Vamos combinar. Imagina que para todas essas palavras e para todas as mais de milhares de palavras no português, a criança tenha que refletir as partes que a compõem e fazer associações com outras palavras que ela já sabe. Então, é um trabalho muito cansativo para a criança. É cansativo para quem ensina. Vocês são professoras. Vocês sabem como cansa ficar fazendo esse jogo de adivinhação. Agora me digam, se discutem que a leitura não é um código, o que essa pessoa estava fazendo lá quando ela estava tentando montar palavras com a criança, se aquilo não era tentando codificar uma palavra? Se não é isso que ela estava tentando fazer. Obviamente que era isso que ela estava tentando fazer. Só que ela não tinha os elementos necessários prévios. A criança não tinha os conhecimentos prévios. Ela tinha uma meia dúzia de palavras estáveis a partir dos nomes dos alunos da sala. Ah, e o jacaré, que eu queria saber como que ela formou então o jacaré no fim. Não sei como ela formou o ré. O ré é difícil, porque provavelmente não tinha nenhum aluno com ré, né? Então, assim, imagina, ela deve ter tido um trabalhinho. Porque se a gente não explica antes que a grafia do R pode ter um som de R ou R, fica difícil para a criança. Imagina, que palavra ali que ela usaria como estável que tem o ré no meio, para a criança refletir e achar que, olha, esse mesmo ré do fulano é o ré do jacaré, tá? Se vocês souberem, vocês falam aí no comentário que eu fiquei curiosíssima no vídeo para ver como que ela ia fazer isso. Inclusive, tinha uma outra palavra que ela tentou lá, que a criança precisava escrever, que era com chá. E aí ela foi e grafou a palavra caixa. E ela fala no vídeo: tem algumas palavras que a criança não consegue acessar sozinha e a gente tem que dar uma intervenção e fazer uma grafia de uma outra palavra para que ela use como pista para conseguir escrever a outra palavra. Vocês vejam como isso é confuso. Se eu estou dando como pista uma outra palavra, por que eu já não ensino a palavra que eu quero que ela monte? Por que, pior ainda, por que não, desde o início, eu não ensino de uma forma explícita os sons que as letras representam? O sistema alfabético. Se a criança precisa dominar as habilidades de leitura e escrita em um sistema alfabético, eu começo pelo sistema alfabético. Eu vou lançar mão para a criança para que ela tenha a necessidade da criança, a possibilidade da criança compreender esse sistema e a partir das letras, ali a gente tem 26 letras no nosso alfabeto, daquelas letras a gente tem alguns sons que são irregulares, mas o nosso português ele é mais para regular, né? Então, a gente tem ali, eu não lembro agora quantos fonemas, mas sei lá, 30 e tantos fonemas, com 40 fonemas, contando com as vogais orais e nasais. Então, não é muito mais fácil quando a gente ensina essa possibilidade dos sons que as letras representam, associadas às suas grafias das letras, e depois a criança consiga usar essa informação desses sons associados às formas gráficas para escrever o jacaré, para ela não precisar adivinhar como se escreve o jacaré. Vocês vejam que por isso que se incentiva primeiro a escrita,
Porque a escrita, ela é fonte da reflexão. E essa reflexão ali no jacaré vai trazer reflexão quando ela vê o já em outra palavra de javali, ela sabe que é o já do jacaré, e aí ela vai tentando fazer associações entre as coisas. Mas o problema é que nem todas as crianças conseguem fazer essas associações. Alguém falou aí, é estressante, cansativo, e é mesmo, para quem ensina e para quem aprende, né? Edilane, minha aluna, falou isso, né? Então, para quem ensina e para quem aprende. Então, eu falei o errado. Agora vamos pro certo. O que então é o certo? Bom, já dei algumas pistas, né? Então a gente tem que dividir essa alfabetização, né? Que é o domínio da escrita e da leitura. Mas para se chegar lá, a gente tem que deixar o quê? A criança pronta para ler. Então, pronta para decodificar. Para ela se tornar pronta para decodificar e codificar, a gente tem que desenvolver habilidades prévias, habilidades anteriores. Uma delas, essencial, é que a criança conheça as letras. Então, claro, ela precisa conhecer as formas, os nomes e principalmente os sons das letras. Então, a gente ensina esses sons. Eu ensino o som simplesmente colocando o J aqui para a criança e fica assim, J, 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 J. Pronto, só isso, mecânico? Não. De forma alguma. Eu associo, por exemplo, com uma dramatização. Eu costumo dizer que é o jacaré mostrando o dente, né? Aí eu já tenho uma aluna minha que usa que é o jacaré tirando selfie. Então já adaptou ali, né? O jacaré fazendo daí as crianças fazem, as crianças guardam aquilo. Por quê? A gente está associando auxiliares da memória, né? Esses auxiliares da memória ajudam a criança a memorizar aquilo que ela precisa conhecer previamente para usar depois para decodificar a palavra, né? Então, claro, não é só isso. Então, alguém falou aí antes, né, as habilidades de consciência fonológica. Exatamente. Então, a criança precisa agora, com esse conhecimento de que as letras representam sons, eu vou ter que perceber como esses sons formam as palavras numa habilidade oral. Então, eu posso fazer com a criança lá. Não vou nem usar jacaré, vou usar jaca, por exemplo, né? Então, a gente vai lá, mostra para a criança jaca e joca, por exemplo, né? Jaca e joca. Qual é a semelhança entre as palavras? Ah, é o som inicial do J, né? Então a gente começa analisando o som inicial. Depois a gente vê o que muda entre jaca e joca. Ah, eu tive alteração ali entre as vogais, então eu vou trazendo para a criança, para ela refletir. Ah, agora vamos analisar na palavra jaca. Quais são os sons constituintes nesse nível dos sons, né? J, A, K, A. São esses sons que constituem essa palavra. Então a gente vai trazendo isso, porque essas habilidades orais, previamente, vão preparar a criança para quê? No momento da decodificação, ela seja capaz de já associar aquela letra que ela vê, aquela palavra que é um todo, mas ela não é um acesso visual. Ela é, antes de tudo, auditivo. Inclusive, essa é a grande diferença. Quando a gente traz uma abordagem de que a leitura começa pelo som, não tem como a gente querer fazer uma abordagem de escrita através desse levantamento de hipóteses da criança sozinho, porque a gente ensina antes quais são esses sons que constituem de uma forma muito explícita e de uma forma, igual eu falei aqui para vocês, do que é mais fácil para a criança entender inicialmente, da análise dos sons iniciais, depois da substituição de sons entre as palavras, depois da análise dos sons que compõem aquela palavra, e assim vai avançando com a criança, né? Até que ela consiga usar essas habilidades prévias que costumam ser desenvolvidas em qual momento? Na pré-alfabetização, no momento que a gente prepara. Eu fiz até uma sequência de stories essa semana, ontem, né? Domingo,
falando sobre essa questão, né? Que vocês concordam comigo que quando a gente vê uma árvore, né? A árvore, a gente vê, claro, né? O seu tronco, né? O caule, tronco, enfim, tudo que a gente consegue enxergar, as folhas, as flores, os frutos, a gente consegue enxergar tudo aquilo, né? Mas a gente não enxerga uma parte fundamental, que é a estrutura, que torna possível aquela árvore estar ali em pé e viva, né? E fornecer tudo aquilo. Então, para isso, ela precisa ter uma raiz bem fincada no solo. E essa raiz é para nós, aqui, como se fosse as habilidades que preparam a criança, como se a criança fosse essa árvore que cresce e que precisa se tornar uma leitora hábil, né? Essa raiz é onde a gente vai formar as crianças, é onde a gente vai primeiro desenvolver as habilidades prévias na pré-alfabetização, que não tem nada a ver com idade, porque a gente pode ter crianças na educação infantil que estão no momento ali, que vão começar tudo, 4, 5 aninhos, mas a gente pode ter crianças de 8, 9, 10 anos que não desenvolveram essas habilidades, porque simplesmente não foram ensinadas. Então, a gente tem que garantir que a criança não vai precisar ficar utilizando de palavras estáveis para começar a pensar quais são as partes que constituem uma palavra e assim talvez estabelecer uma relação entre a letra e o seu som. A gente não precisa disso, a gente não precisa perder esse tempo precioso seu e da criança. E outro grande problema é que, ao contrário do que afirmam, quando a criança está ali tentando estabelecer essa relação letra-som, quando isso não é explícito, quando ela está tentando estabelecer aquilo sozinha, ela perde tempo naquilo em tentar ali decifrar e tentar montar palavras que ela não compreende. Ela não consegue compreender nada. Então, essa história de que o que importa é o significado é linda na teoria. Na prática, o que funciona é, primeiro, aprender a ler. E para a criança aprender a ler, alguém precisa ensinar. E para ensinar, você precisa saber o que ensinar, né? De onde começar, como eu disse aqui, nessas habilidades prévias aqui na pré-alfabetização. Certo? Então é isso. Alguém perguntou aqui, super importante sua pergunta, Karina, como fazer com crianças de 9 anos que conhecem as letras, os sons, mas não conseguem juntar palavras? Isso aí já é um outro momento. A criança desenvolveu alguns conhecimentos, ela desenvolveu o conhecimento das letras, né? Dos sons das letras, mas ela passou pela consciência fonêmica análise, ela sabe como se forma uma palavra, ela sabe que esses sons que ela aprendeu precisam se unir para formar a palavra. Isso é uma habilidade da pré-alfabetização ainda. Às vezes isso não está claro para a criança porque não foi ensinado. E outra habilidade que anda junto com tudo isso aí na pré-alfabetização é o seguinte, é a habilidade da memória fonológica. Na memória fonológica, a criança precisa ser capaz de, né, que é a memória de trabalho, ela precisa ser capaz de ouvir, guardar uma informação, processar e respondê-la. Então, na leitura, nesse caso de juntar os sons ou de relacionar os sons, a memória de trabalho precisa estar atuando. E tem estratégias e atividades, né? Atividades que a gente desenvolve, habilidades ali de desenvolver a memória de trabalho, a memória fonológica, né? Então, isso tudo tem que estar claro na pré-alfabetização, na preparação, para que não aconteça isso daí que a Karina comentou. Porque senão, se não for informado para a criança isso de uma forma muito explícita, a criança não consegue mesmo aprender, né? Então, a gente precisa ensinar. Essa questão da memória de trabalho, Karina, então precisa ser trabalhado. E todas essas habilidades, gente, da pré-alfabetização,
consciência fonológica, que inclui ali a consciência fonêmica, som das letras, memória fonológica, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, que é a base, que é a pré-alfabetização. Ó, olha a Edilane, minha aluna aí, né? Trabalho muito a memória fonológica com meus alunos de 3 anos. Eles já irão preparados para o próximo nível. Certamente, eles já vão sendo habituados a estarem com a escuta atenta, a terem que ouvir informações, a guardarem essa informação, processarem essa informação e que essa informação necessita de uma resposta. Vocês vejam que isso pode parecer que é natural, mas nem sempre é natural. Sobretudo em ensinos soltos, sabe? Ensinos que não têm a sistematização. Quando um dos malefícios desse tipo de ensino, do exemplo que eu dei para vocês, do jacaré, que foi formado, qual que é aquele problema? Não tem memória de trabalho ordenada ali. Não tem memória de trabalho sendo ordenada. Tem um ensino que não é sistemático, que não é do mais simples ao mais difícil. Vejam que a professora lá não pediu para a criança montar a palavra ovo, ui, ai, Eva. Não, pediu para montar jacaré. Não é fácil. Jacaré. Não, pode parecer, são sílabas simples, né? Mas são 3 sílabas. Uma palavra que tem um acento agudo, né? Que tem ali o que de repente a criança não percebeu ainda que o E pode ser E. Ela só sabe que o E pode ser E. E tem o E que pode ser EM também. Vejam só como é sutil isso. Quando a gente não ensina de uma forma sistemática, a gente dificulta que a memória de trabalho funcione adequadamente. E como eu estava dizendo, todas essas habilidades, você me perguntou, é possível com uma criança de 9 anos? Com certeza. Não é só possível, como é extremamente necessário. Uma criança de 9 anos ou crianças de 9 anos, até mais velhas, ou de 8 anos, que já deveriam estar lendo e compreendendo o que leem, se elas não conseguem fazer isso ainda, é porque faltou, muito provavelmente, habilidades prévias, básicas ali. Habilidades que baseiam, né, que são a base de tudo. Então, a gente precisa ensinar. Então, não é uma questão de idade, mas de desenvolvimento de habilidades. Se a criança tem ou não tem as habilidades necessárias para aprender a ler e a escrever e dominar o sistema alfabético, nós precisamos voltar atrás sem nenhum medo. Aliás, essa é a atitude mais sensata a ser realizada. Porque se eu achar que, não, eu vou tentar correr aqui com essa criança, vai que uma hora ela aprende, uma hora dá o clique. Não vai dar o clique. O que dá o clique é o ensino. É quando você ensina. Não tem essa de que cada criança tem seu tempo. A gente só usa essa estratégia de falar que cada criança tem seu tempo quando a gente não ensina. Porque aí fica muito cômodo eu dizer, ela não aprendeu porque não chegou o tempo dela. Quando, na verdade, ela não aprendeu porque ela não foi ensinada corretamente, né? Ela não foi ensinada, por isso que ela não aprendeu. A Brenda comentou, uma atividade de memória de trabalho, eu mostrei ontem nos stories também, uma atividade muito básica. A gente faz isso, muitas atividades dessas, brincando com a criança, né? Jogos, através de jogos. Sabe aquele jogo do Mestre Mandou, né? Que a gente fala assim pra criança fazer diversas atividades. Deixa eu pegar aqui. Eu mostrei ontem, mas deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha. Então, isso aqui é uma atividade inclusive com registro em folha, né? Então a gente dá comandos pra criança. Então, por exemplo, aqui, ó, o mestre mandou ficar em pé. Aí a criança só pode fazer esse exercício depois que você falar já, por exemplo. Então, a gente já também tá trabalhando um pouquinho de controle inibitório, né, da criança, função executiva, né, da criança guardar a ansiedade e só fazer aquilo que precisa ser feito depois que você ordenar, né? Então, escuta atenta, ativa, memória de trabalho, função executiva, tudo bem delimitado, assim, sabe? Tudo bem sistematizado, a gente sabe exatamente por que tá fazendo cada coisa. Aí vamos lá, daí jogo, né, esse jogo do mestre mandou. Aí você dá um comando, por exemplo, a criança fica em pé. Aí depois você adiciona um comando.
Ah, você vai ficar em pé e vai pular com uma perna só igual o saci. Aí já tem 2 comandos. Aí você depois dá um terceiro comando. Vai ficar em pé, vai pular com uma perna só igual o saci, vai levantar os 2 braços. Aí a criança vai executar essas 3 ações. Aí você vai adicionando. Aqui, por exemplo, nessa proposta de atividade, são 7 comandos que a gente traz para a criança fazer. E o legal é que depois, ainda como tem esse registro em folha, a gente pede para ela circular quais dessas ações que estão aqui refletidas na figura a criança de fato fez. Né? Então a gente ainda trabalha um pouquinho além depois ainda, para ela conseguir identificar aqui na linguagem da figura, né? No que está desenhado. E efetivamente grifar, então também trabalha um pouquinho de habilidade motora fina, né? Enfim, né? Então é uma forma de registrar esse tipo de atividade que a memória de trabalho pode ser desenvolvida oralmente, né? Então esse é um tipo de atividade que a gente pode fazer com a criança. E vai desenvolver, como eu disse, função executiva, controle inibitório que está ali dentro, vai desenvolver memória de trabalho. Então, olha que bacana, várias habilidades em uma coisa só. E, como eu estava falando, eu vou olhar as perguntas aqui, gente. Peraí, tá? E aí, essas habilidades todas, elas são da pré-alfabetização e precisam ser ensinadas. Como eu estava falando, não adianta, criança de 9 anos, 10 anos, enfim, precisa ensinar, não tem para onde correr, né? Então, assim, o ideal é começar com crianças da educação infantil, mas também crianças mais velhas que não aprenderam a ler porque ficaram lacunas no processo. E eu tenho um material exatamente para isso, né, que não é só um material, aliás, é um programa de atividades. Dentro desse programa de atividades, são o que a gente tem? No dia 1, a habilidade que vai ser trabalhada, memória fonológica, vai ser trabalhado o som da letra, vai ser apresentado o som da vogal. Como eu disse, a vogal A, por exemplo, né, todas as vogais, elas não são vogais apenas A, E, I, O, U. A gente tem o A, o AN, o E, EN, a gente tem vários sons, né? Então, a gente tem que passar por tudo isso. Então, a gente ensina isso tudo para a criança. Então, tem lá, no dia 1 eu faço um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Isso ajuda também a aprendizagem a acontecer de uma forma mais adequada. Quando eu intercalo entre as atividades, então eu ensino um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, mas quais são essas coisas? Então tem tudo isso dentro desse programa de atividades que está dentro do curso específico de pré-alfabetização, o Pré-Alfa 5P, tá? Então quem tem interesse, no link da minha bio, você consegue acessar lá o curso, você tem todas as informações sobre o curso, tem um vídeo que eu explico, tem o que contém o curso, são aulas teóricas. Além das aulas teóricas, tem a prática, né, que é o material prático, o material para você colocar em prática efetivamente com a criança. Então não é apenas um curso de teoria, eu não vou explicar o que são essas habilidades, né, prévias que formam ali a base da alfabetização, mas eu vou explicar quais são as habilidades e você vai ter a chance de aplicar essas atividades através do programa de atividades, que também não é simplesmente um material, é um programa organizado já para você, né? No dia 1, o que fazer, dia 2 até 60 dias, tá? Então a proposta é que dentro desse período de 60 dias, você use 30 minutos por dia para aplicar com as crianças. Você pode me perguntar o seguinte: mas eu dou aula uma vez na semana. Então você vai juntar 2 dias, 3 dias e vai aplicar com a criança. Pensa no seguinte: é melhor 1 hora de ensino explícito do que precisa ensinar do que nada. É melhor 1 hora, né? Então você já tem ali um caminho também a seguir para ensinar também durante esse período. Então tem tudo lá, tá organizado. Se você quiser adiantar, não quero 60 dias, quero fazer em menos, eu preciso recuperar o tempo perdido, principalmente crianças mais velhas,
faz em menos tempo, você pode fazer não só em 30 minutos, pode fazer em 45, 1 hora, aí vai tudo de acordo com a sua organização. O importante é seguir a sistematização das atividades, né? Então você vai ser sucesso, né? Eu já tenho centenas de alunos que alegam já e já mostram e já tem tido sucesso só com essa preparação. Deixar a criança, de fato, ali pronta para ler, tá bom? Esse começo aí, esse comecinho, a gente formar essa base, essa boa base com a criança é muito importante. Aí, depois, claro, da pré-alfabetização, chega o momento da gente avançar para estratégias de decodificação de palavras, né? A criança vai efetivamente ler. Aí entra o quê? Método fônico de alfabetização, que não exclui a apresentação das sílabas, mas essas sílabas são apresentadas a partir dos sons das letras, tá? Isso aí é um outro conhecimento. Aí depois a gente avança para isso daí para formar um leitor que compreende. Depois tem estratégias de compreensão, tem várias outras habilidades que precisam ser desenvolvidas, que daí já não é pré-alfabetização, né? O que eu falei aqui há pouco é pré-alfabetização. Essas outras habilidades não, né? Daí já é um pouquinho à frente. Inclusive me perguntaram aqui nas perguntas, em que momento devemos ensinar os dígrafos na alfabetização, né? Eu já falei aqui na alfabetização, né? De fato, os dígrafos a gente apresenta depois, né? E primeiro a gente passa pelos sons regulares de todas as letras e depois a gente apresenta essas questões particulares, né? Quando a criança de fato tiver que ler palavras. Então, quando ela tiver que decodificar palavras, que aí é na fase da alfabetização. Aí a gente vai apresentar o que é dígrafo, o que é alguns sons irregulares, a depender da sua posição na palavra, né? A letra de posição na palavra. Enfim, isso daí é um conhecimento posterior no momento de fato, da alfabetização. No dígrafo GU, devemos ensinar um som unitário ou som separado? Em água, o U é pronunciado. Pois é, porque o GU, ele só é dígrafo quando ele estiver com o E ou com o I. Veja só, ele não é dígrafo quando ele estiver ali com o A ou com o O, né? Ele não é dígrafo. Ele é dígrafo como em guerra, daí é o sonzinho do G, né? Em guerra, em guitarra, mas ele não é dígrafo, o GU, ele é uma consoante vogal e aí ele forma água. Aí, por exemplo, a gente fala o som do U. Então veja que são detalhes, né? Isso tudo eu explico no outro curso, né? No curso completo que envolve de fato a alfabetização. Mas isso aí tudo tem efetivamente uma explicação. Certo, gente? Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Já batemos quase 1 hora, né, de live, de aula aqui, que é uma aula mesmo, né? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês. Vou deixar essa aula salva, vou deixar aqui disponível, então para vocês verem depois. Teve muito conteúdo sobre efetivamente o que é a alfabetização, né? Eu dei pinceladas aqui do que a criança precisa saber e olhando atentamente, sobretudo nessa fase prévia, da pré-alfabetização, que é o momento que determina a formação de um bom leitor. Inclusive, pesquisas já têm mostrado que os anos iniciais, né, da educação formal são preditores de sucesso nos anos posteriores. Então, quando a gente tem crianças engajadas, crianças que aprendem, crianças que já vão compreendendo que precisam, né, enquanto a estrutura da nossa língua, da linguagem, elas vão avançar muito mais facilmente depois na alfabetização. Então, deseja formar bons leitores, deseja formar leitores hábeis, leitores que não tenham dificuldade de compreensão, que não tenham dificuldade de decodificação, que não tenham, não fique lacunas no processo, ensine de forma explícita, né? Então, ensine de forma explícita desde a pré-alfabetização, que é quando a gente vai ensinar
conhecimento das letras, o que são as letras e os seus sons. Vamos ensinar as habilidades de consciência fonológica, as habilidades de memória de trabalho, as habilidades de princípio alfabético, enfim, a gente vai desenvolver todas essas habilidades. Eu expliquei no vídeo que está disponível no link da bio, que é um vídeo de apresentação do curso de pré-alfabetização, o Pré-Alfa 5P, tá? Então vocês estão convidadíssimas, quem está aqui comigo até agora, quem ainda não é minha aluna e deseja ensinar de forma explícita, preparar e deixar a criança pronta para ler, o Pré-Alfa é para você. Tá bom? Então, acesse o link na bio. Se tiver alguma dúvida específica, pode me perguntar também no direct. Eu vou abrir caixinha de pergunta depois lá, tá? Também no Stories. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau.